Terceira Guerra Mundial e Evento Cósmico. Profecias e Instruções do Fim dos Tempos de Jesus, por Beata Dura. Mesmo que o termo Terceira Guerra Mundial não seja mencionado nas antigas e novas revelações de Deus, termos como Batalha das Nações umas contra as outras e conflagração mundial geral e o contexto descrevem este acontecimento. Muitos videntes, em particular, descrevem uma Terceira Guerra Mundial direta ou indiretamente. Jacob Lorber faz referências mais específicas ao período da Terceira Guerra Mundial e à intervenção de Deus no cosmos. Estas são perguntas e respostas cuja ordem não representa uma lista cronológica de eventos. A duração de todo o período da tribulação é de 7 anos. As profecias de Deus, através de Beata Dura, respondem, entre outras coisas, às seguintes perguntas sobre a Terceira Guerra Mundial e o seu fim. Uma guerra súbita acabará com a paz aparente? Uma paz superficial e aparente terminará com a morte de um governante. Depois disso, o tumulto e a agitação espalhar-se-ão e as potências enfurecer-se-ão umas contra as outras. O ódio graçará sem restrições. Haverá combates pesados em todo o mundo. O mundo inteiro tornar-se-á um ponto de inflamação. Quais são os motivos que vão provocar a Terceira Guerra Mundial? Em última análise, os motivos antigos também se aplicarão a esta guerra mundial. Ganância por bens materiais terrenos, poder geoestratégico global, supremacia ou mesmo domínio mundial, roubo de recursos naturais, riquezas, petróleo e ouro de outros países por egoísmo e ganância, bem como o fanatismo religioso e dogmatismo. Que causas interiores e espirituais desencadeiam uma guerra mundial final? A um nível espiritual mais profundo, trata-se de uma batalha entre Satanás e Deus, na qual as pessoas são os representantes terrenos e os executores da batalha. Satanás quer danificar ou destruir o maior número possível de pessoas e da natureza através desta Terceira Guerra Mundial, a fim de impedir a sua maturação espiritual e o seu regresso espiritual a Deus. Por que é que Deus vai permitir a Terceira Guerra Mundial? Apesar da paz aparente, a batalha preparatória entre as potências mundiais continuará a ser travada em segredo. À medida que os avisos divinos forem ignorados, Deus permitirá a eclosão aberta da guerra, porque as pessoas e os espíritos têm liberdade de vontade e de ação e não usaram bem o tempo de paz. Assim Deus só intervirá quando um certo nível for ultrapassado. As especulações materiais ou a fuga garantirão sobrevivência? As especulações materiais frenéticas e a fuga para lugares aparentemente seguros não ajudarão. As pessoas devem antes colocar, com confiança, o seu destino nas mãos de Deus, Jesus, e pedir-lhe proteção e salvação. Se a batalha das potências desencadear a conflagração global, tudo seguirá o seu curso até que a Terceira Guerra Mundial seja travada pela intervenção de Deus no cosmos. Será que uma intervenção de Deus a partir do cosmos acabará com a Terceira Guerra Mundial? Os exércitos da coligação adversária não conseguiriam por si sós pôr fim à conflagração mundial da Terceira Guerra Mundial. Por isso Deus, Jesus Cristo, intervirá no auge das atrocidades. Ele porá fim à terrível carnifica por meio de um corpo celeste, deslumbrantemente brilhante e quente, que se aproxima muito rapidamente do cosmos. Esse corpo dará um ou mais choques violentos na Terra, trazendo consigo calor extremo, gases venenosos e nuvens escuras de poeira, e envolverá a Terra em trevas durante 3 dias. Todas as forças da natureza serão lançadas em tumulto com impactos, terremotos maciços, erupções vulcânicas, tempestades, incêndios e inundações que causarão uma enorme destruição. Esta catástrofe global do cosmos custará inúmeras vidas. Nenhum dos lados será capaz de continuar a guerra e não haverá vencedores da Terceira Guerra Mundial, apenas perdedores.
Todos os países serão afetados em diferentes graus e serão confrontados com diferentes graus de miséria e dificuldades. O caos e a destruição causados pela guerra e pelas catástrofes naturais obrigarão inicialmente os sobreviventes a adotar um modo de vida radicalmente diferente e primitivo. Que países serão os mais afetados? Os países cujos governantes iniciaram o incêndio serão os mais afetados pela catástrofe natural. A catástrofe natural será sentida em todos os países que foram unidos pela conflagração mundial e que pretendem destruir-se mutuamente. Deus provará a sua omnipotência sobre o cosmos, a natureza e todas as coisas criadas neste acontecimento que ele provocou e dirigiu propositadamente. Isto demonstrará a justiça de Deus. Como a situação mundial está atualmente a evoluir, especialmente na guerra por procuração na Síria, os instigadores da guerra incluem a Turquia e os países muçulmanos vizinhos e a Rússia, por um lado, mas também Israel, os Estados Unidos da América e NATO, por outro. Há anos que ambos os blocos estão a preparar o caminho para uma terceira guerra mundial. Catástrofe natural global do cosmos. Como reconhecer a aproximação do fim dos tempos? Os sinais cósmicos e o comportamento inquieto dos seres humanos e dos animais indicam que está iminente uma catástrofe natural global provocada pelo cosmos. O fim da Terra e da humanidade, alguns anos mais tarde, através da queima da superfície terrestre, também é anunciado através de previsões proféticas e sentimentos interiores. O tempo até lá deve ser utilizado com entusiasmo para o esclarecimento. As previsões de catástrofes do cosmos devem ser divulgadas? Desde tempos imemorais, Deus tem avisado as pessoas atempadamente antes da ocorrência de grandes catástrofes para que possam mudar o seu comportamento errado e preparar-se. Por isso, aqueles que conhecem tais profecias devem também divulgá-las. Mesmo que muito poucas pessoas querem ouvir ou ler, devem ser informadas sobre o que está para vir, por amor ao próximo. Devem aprender o que lhes pode trazer proteção e ajuda do cosmos durante e após a intervenção de Deus. Que mudanças no cosmos anunciam perigo para a Terra? Que mudanças no cosmos anunciam perigo para a Terra? Haverá mudanças nas constelações de estrelas no cosmos que periodicamente se farão sentir na Terra através de tremores de terra, entre outras coisas. Quais são as características mais marcantes de uma estrela que se aproxima? Uma estrela que se aproxima da Terra apresentará sempre novas particularidades na sua órbita, visibilidade e luminosidade. Os cálculos orbitais mostrarão que é um perigo sério para a Terra. A sua chegada e as consequentes catástrofes naturais à escala mundial provocarão uma viragem física e espiritual na Terra e na humanidade. Há muito que se prevê uma catástrofe vinda do cosmos como o presságio do fim iminente da humanidade. Um inimigo dos céus que provocará uma catástrofe natural mundial na Terra já foi previsto na Bíblia e pelo profeta Jacob Lorber e muitos videntes. Como será o ano que antecede a catástrofe do cosmos? O ano anterior já será caracterizado por problemas de todos os tipos, incluindo guerras civis, agitação, actos de terrorismo, jihad islâmica, preparativos para a Terceira Guerra Mundial. O objetivo é despertar as pessoas e levá-las de volta a Deus e à sua ordem. Mas o descuido prevalecerá até que os sinais da catástrofe que se aproxima se tornem visíveis para todos, mas demasiado tarde para preocupações. Embora os astrónomos e a elite reconheçam precocemente o perigo de uma passagem extremamente próxima ou mesmo de uma colisão do corpo celeste com a Terra, a população não será obviamente avisada, como é habitual, para evitar o pânico. Assim a catástrofe chegará inesperadamente e sem preparação para a maioria das pessoas.
Será que os seres humanos serão capazes de afastar ou desviar este intruso? Esta estrela quente e brilhante, que se dirige diretamente para a Terra, não poderá ser desviada ou destruída por meios ou armas invenções terrestres, porque este acontecimento será deliberadamente provocado pelo próprio Deus, quer como ajuda para acabar com a Terceira Guerra Mundial, quer como um castigo prejudicial pela impiedade e pela degeneração da humanidade. As medidas de proteção externas serão significativas e eficazes, como esta intervenção do cosmos será provocada pelo próprio Deus. As medidas de precaução e proteção terrenas serão inúteis ou apenas eficazes se estiverem dentro da vontade e do plano divino em casos individuais. Em vez disso, será importante e útil voltar-se para Jesus, Deus, e pedir a sua proteção e confiar firmemente no seu amor, poder e misericórdia. Haverá refúgios seguros? As tentativas de fuga para qualquer lado serão inúteis. Um julgamento enviado por Deus chegará a todas as pessoas que deve afetar em todo o lado. Só o que Deus quiser preservar será poupado. Uma ligação estreita com Jesus e pedidos de ajuda, proteção e socorro e uma confiança firme em Deus serão importantes para a sobrevivência. Como é que os crentes se devem preparar antecipadamente para as perdas materiais anunciadas? Porque quase todas as pessoas se esforçam principalmente por obter bens materiais e prazeres sensuais e ignoram o seu caráter e desenvolvimento espiritual. A catástrofe natural mundial, com a destruição material maciça que lhe está associada, mostrará às pessoas como os bens materiais e os prazeres sensuais são efêmeros. Aqueles que se libertam desde cedo da busca de coisas materiais e sensuais e praticam voluntariamente a renúncia e que frequentemente se voltem para Jesus, Deus, vivem de acordo com a sua ordem e pedem-lhe ajuda e salvação, preparar-se ao melhor e com mais segurança. Então, o tempo de angústia que se anuncia será também mais fácil e melhor de enfrentar. Que sinais finais avisarão da chegada iminente do corpo celeste? As pessoas e os animais serão tomados por uma inquietação e hesitação invulgares, pouco antes do início da catástrofe natural do cosmos. Os animais fogem e de repente voltam para trás, como que por controlo remoto. Só para os clientes clarividentes é que os fenómenos luminosos dos anjos se tornarão visíveis no firmamento. Os crentes ridicularizarão os fenómenos da luz dos anjos no firmamento. Que proteção promete Jesus aos crentes no decurso da catástrofe natural? Quem acreditar nas predições e nas palavras de Deus e confiar firmemente na ajuda de Jesus, estiver preparado para o que está para vir e para o seu significado positivo para a maturidade espiritual, pedir a Jesus proteção, ajuda e assistência salvadora, antes ou pelo menos durante estas catástrofes naturais, terá uma boa hipótese de sobreviver e pode permanecer calmo, porque os acontecimentos catastróficos também serão menos graves para esses crentes. Como é que os crentes se devem comportar imediatamente antes e durante a chegada da catástrofe natural do cosmos? As pessoas que se encontram nas imediações devem ser alertadas para a razão e o objetivo mais profundos do que está para vir. Devem tomar consciência da omnipotência, do amor e da misericórdia divinos, bem como da ajuda de Jesus, Deus, e confiar firmemente nisso. Devem estabelecer um contacto íntimo com Jesus, unir-se a Ele para receber dele mais força nas horas de maior necessidade. Devem fazer pedidos sinceros, confiantes e sentidos a Jesus, pedindo força, ajuda, proteção e salvação. Assim manter-se-ão calmos, não se deixarão impressionar pelo que está a acontecer e não precisarão de ter medo ou preocupação. Acima de tudo, tudo serve para o desenvolvimento da alma e deve conduzir a um regresso a Deus e à sua ordem. Como é que os incrédulos vão reagir quando a catástrofe acontecer?
Assim que a estrela que se aproxima indicar uma catástrofe inevitável, isso levará ao medo da morte, ao egoísmo imprudente, à incapacidade de pensar e ao pânico entre os desprevenidos e incrédulos de todo o mundo. Isto acontecerá sobretudo entre aqueles que não acreditaram nas previsões da catástrofe e não têm confiança no poder e na ajuda divina, e por isso não pedem ajuda a Jesus. Como se desenrolará a catástrofe do cosmos? O seguinte cenário provável pode ser derivado de muitas partes individuais e de várias profecias e visões quanto aos efeitos da intervenção de Deus no cosmos. O corpo celeste é extremamente quente, que passa muito perto da Terra, entre a Lua e a Terra, empurrará uma nuvem escura e venenosa à sua volta, com enormes ondas de pressão e muitos pedaços de detritos de diferentes tamanhos à sua frente. No local onde chegarem, o espaço tornar-se-á subitamente escuro como o breu e ao mesmo tempo insuportavelmente quente. As ondas de pressão, antes e durante o sobrevoo, causarão enormes tornados e furacões com ventos estrondosos. Os tornados e o turbilhão que se segue à sua passagem varrerão tudo o que não estiver firmemente ancorado ao solo e espalhar-lo-ão por uma vasta área como detritos. Inúmeras pedras incandescentes de vários tamanhos choverão como uma chuva de faíscas da atmosfera deste corpo celeste e desencadearão inúmeros incêndios. Muitas explosões enormes ocorrerão. Alguns grandes e separados companheiros do corpo celeste atingirão o continente e o mar como impactos brilhantes. Não só gerarão novos tsunamis, como também levarão à vaporização de enormes massas de água e à consequente chuva torrencial. A Terra começará a oscilar e a balançar, e o eixo da Terra deslocar-se-á quando a rotação da Terra for brevemente interrompida pela passagem do corpo celeste. Em ligação com estes acontecimentos, haverá também deslocações das placas terrestres, fissuras na Terra, enormes erupções de magma e vulcânicas em terra e no fundo do mar e tsunamis extremamente elevados. Além disso, enormes massas de água sairão do interior da Terra para a superfície terrestre e provocarão inundações maciças. Em suma, todos os elementos libertados do cosmos por este evento irão interagir para contribuir para catástrofes globais sem precedentes. As paisagens serão remodeladas de tal forma que, em muitos casos, ficarão irreconhecíveis. No total, a aproximação, a passagem e a órbita da Terra pelo corpo celeste produzirão 3 dias de escuridão. Assim que o corpo celeste se afastar de novo, com a sua atmosfera escura e venenosa, arrastando consigo os gases venenosos e muitos fragmentos de detritos, a atmosfera limpará de novo e o Sol poderá voltar a brilhar. Mas as condições na Terra terão mudado de uma forma mais radical do que alguma vez se experimentou na história da humanidade. Nem todos os países serão afetados da mesma forma, mas onde este corpo celeste estiver mais próximo da Terra na sua órbita, ocorrerão os piores efeitos e apenas algumas pessoas conseguirão sobreviver. No entanto, de um modo geral, as consequências globais ultrapassarão tudo o que a humanidade alguma vez experimentou em termos de dificuldades e miséria. Será que esta intervenção de Deus, a partir do cosmos, vai acabar com a Terceira Guerra Mundial no seu clímax? A catástrofe do cosmos chegará quando o clímax de todo o mal da Terceira Guerra Mundial for atingido. Esta intervenção de Deus, a partir do cosmos, também destruirá os exércitos da coligação russo-muçulmana, reunidos para a batalha final por Israel no Vale de Jeosafá. Com a intervenção de Deus para salvar a Terra e a humanidade, a catástrofe do cosmos tornará impossível a continuação da Terceira Guerra Mundial. Esta guerra mundial só terminará porque todas as partes em conflito serão incapacitadas e enfraquecidas pela intervenção de Deus e, portanto, nenhuma coligação sairá vitoriosa. Qual será a extensão dos danos causados pela catástrofe do cosmos? A Terceira Guerra Mundial já causará danos inimagináveis à vida humana, aos animais, às plantas, aos edifícios,
às infraestruturas e à Terra como organismo. A catástrofe natural do cosmos causará danos ainda maiores, de modo que a extensão total ultrapassará tudo. As terras e os mares mudarão, os rios rebentarão as suas margens e serão criadas imagens que farão com que as pessoas acreditem ter sido transportadas para outras regiões. Isto causará dificuldades e miséria nunca antes experimentadas pelos humanos. Será que toda a Terra será igualmente afetada? É verdade que os países diretamente sob a trajetória do corpo celeste que passa e os países afetados pelos impactos terrestres e marítimos serão os mais devastados. Os efeitos serão inimagináveis, mas mesmo os países que não são diretamente afetados por ela e pela Terceira Guerra Mundial, mas que contribuíram para a sua ocorrência, serão também afetados. Este desencadeamento de todos os elementos do cosmos não acontecerá de forma nenhuma. Será o último grande aviso de Deus antes do fim da humanidade, que chegará 7 anos mais tarde e que a humanidade preparará para si própria através de experiências profundas. A morte desta catástrofe pode trazer benefícios espirituais e mentais? Quem morrer nesta catástrofe tem a possibilidade de se desenvolver mais na outra vida. Aqueles que sobreviverem terão de decidir a favor ou contra Jesus na batalha final da fé e serão banidos para a matéria no julgamento final do fogo, no caso de total descrença e maldade. No entanto, aqueles que morrerem antes escaparão desse novo destino de banimento. Será esta grande catástrofe o último sinal do fim iminente desta era da humanidade? Após a catástrofe natural do cosmos, a humanidade temerá a repetição de tal acontecimento e, por conseguinte, o fim da Terra e da humanidade. De acordo com várias profecias, este temido acontecimento do fim da humanidade ocorrerá 7 anos mais tarde. Será desencadeado pelo homem através de experimentos irresponsáveis das profundezas da Terra. A catástrofe vinda do cosmos será o último grande aviso de Deus antes da incineração total da superfície terrestre e da humanidade. Esta intervenção de Deus a partir do cosmos tem como objetivo orientar os pensamentos das pessoas para Deus e para a vida após a morte e persuadir a humanidade a arrepender-se. Para quando está prevista esta catástrofe do cosmos, o regresso de Jesus e o fim da humanidade? Do caos e da destruição após a Terceira Guerra Mundial e da catástrofe natural do cosmos, a nova ordem mundial será fundada e controlada pelos anticristos, que agora estão se tornando visíveis ao público. De acordo com várias profecias bíblicas e mais recentes, terá uma duração total de 7 anos. Os últimos 3 anos e meio envolverão uma guerra de fé brutal e mundial contra Jesus e todos os cristãos. Antes da iminente destruição final mundial de todos os cristãos, Jesus virá novamente e arrebatará os cristãos do corpo que permaneceram fiéis a ele. Nesse mesmo dia, ocorrerão reações em cadeia de explosões resultantes de experiências profundas com motivações científicas e económicas, que levarão a erupções mundiais de magma, fissuras na terra, erupções vulcânicas, inundações de fontes de água subterrâneas e superficiais, furacões e queima de envelopes aéreos. Destruirão toda a superfície da terra com fogo até grandes profundidades. Todas as pessoas não arrebatadas permanecerão neste inferno de fogo e serão engolidas pela boca aberta da terra. Jesus nasceu em 6 de janeiro, 6 a.C., e viveu até 28 de maio, 28 d.C. Durante o seu período de ensino de 3 anos, nos anos 25 a 28 d.C., ele previu várias vezes que o fim deste período terrestre e humano chegaria depois de não mais de 2000 anos, ou seja, de acordo com esta datação de vida, 2028 ou mais tardar. Se os últimos 7 anos da humanidade e da superfície habitável da Terra forem atingidos, o mais tardar, em 2028, então a Terceira Guerra Mundial e o seu fim devido à catástrofe do cosmos podem ser esperados, o mais tardar para 2020, 2021.
mesmo que o período para o início verdadeiro do fim dos tempos, ou seja, o julgamento de Deus a partir do cosmos, possa ser calculado para 2020-2021, com base nestas profecias de Jesus, a data exata, ou seja, o ano, o mês ou o dia, permanecerá em aberto. No entanto, o acontecimento será uma surpresa para quase todas as pessoas. Efeitos da catástrofe natural global a partir do cosmos. Em que situação se encontrarão os sobreviventes na zona da catástrofe? Em que situação se encontrarão os sobreviventes na zona da catástrofe? Onde a Terceira Guerra Mundial e a catástrofe do cosmos terão um impacto direto. Regiões inteiras serão devastadas e algumas delas ficarão irreconhecíveis devido a grandes mudanças externas. Haverá uma destruição inimaginável. Haverá caos por todo o lado, o que exigirá um esforço indescritível para ser resolvido. Na área diretamente afetada, os poucos sobreviventes encontrar-se-ão em dificuldades materiais sem precedentes, porque a base da vida, toda a infraestrutura e os meios eletrónicos de comunicação serão quase completamente destruídos. Devido à destruição dos meios de comunicação, haverá incerteza quanto ao destino dos familiares. O mundo exterior não saberá. Os sobreviventes ficarão completamente isolados e sozinhos durante muito tempo. Não conseguirão sobreviver sem ajuda mútua. Mesmo com os maiores e mais árduos esforços, apenas o modo de vida mais primitivo e simples será possível. Só com o maior esforço será possível a reconstrução sem ajuda. Para os descrentes egoístas, a vida e a reconstrução serão muito mais difíceis e cheias de obstáculos do que para os crentes prestáveis. Como é que as pessoas vão reagir após a catástrofe? A maioria das pessoas reagirá ao caos indescritível e à destruição na área diretamente afetada com horror, incapacidade de pensar e agir, confusão, impotência e desamparo. O medo de que tal acontecimento se repita a partir do cosmos será generalizado. Porque é que a ajuda do exterior será impossível durante muito tempo? Porque toda a estrutura de comunicação será destruída. A extensão real da destruição não será inicialmente clara, nem para os sobreviventes, nem para os outros países. Por isso, só será possível a autoajuda, com os poucos recursos que ainda possam estar disponíveis. Devido aos inúmeros mortos, aos poucos sobreviventes e aos poucos recursos materiais que restam, todos terão de se ajudar a si próprios ao nível mais primitivo durante muito tempo. Aqueles que, com fé, pedirem ajuda, força e apoio a Jesus e, portanto, também quiserem ajudar os outros, também receberão os meios para o fazer através de ajuda sobrenatural. Como será a situação médica nas zonas da catástrofe? Doenças e epidemias de todos os tipos serão outras consequências catastróficas da combinação da Terceira Guerra Mundial com a catástrofe do cosmos. Devido ao risco de infecção por uma doença devastadora e epidemias de todos os tipos, as áreas afetadas serão evitadas e isoladas. Muitos sobreviventes prefeririam estar mortos, mas não poderão morrer. Quem receberá ajuda divina no enorme momento de necessidade que seguirá? Todos os que com seriedade e confiança se voltarem para Jesus neste tempo de necessidade e lhe pedirem força e ajuda, receberão ajuda independentemente das suas preocupações, justificadas com a alma e o corpo. Os crentes também se aperceberão do objetivo espiritual e mental positivo deste acontecimento e serão capazes de lidar melhor com a sua situação psicológica e ajudar os outros de uma forma esclarecedora. O que é que se vai conseguir ao voltar-se para Jesus, pedir e seguir os seus ensinamentos? A vontade de invocar Deus e de observar os mandamentos e as admoestações divinas, bem como a oração, conduzirão à ajuda e ao fornecimento de força por parte de Jesus. O que é que se deve pedir a Jesus? É importante ter uma ligação estreita com Ele?
A ajuda, a força e a perseverança devem ser pedidas a Jesus de uma forma desinteressada e confiante. É importante uma ligação interior e constante com Jesus. A ajuda de Jesus corresponde à força da fé e da confiança nele. A fé profunda e a confiança plena e forte na ajuda e na omnipotência de Jesus serão ouvidas. A ajuda de Jesus corresponderá ao grau de fé e de confiança firme. Por que é que a caridade será importante para vencer as adversidades? A caridade, a solidariedade, a coesão e a cooperação serão extremamente importantes nesta emergência e neste caos. Por isso, Jesus promete uma ajuda sobrenatural a todos os afetados que queiram ajudar os outros afetados em seu nome e que lhe peçam sinceramente força, ajuda e apoio, especialmente quando eles próprios não se encontram numa situação melhor. A caridade, a fé forte, a confiança em Deus, a paciência, a vontade de ajudar e de se sacrificar pelos outros serão, portanto, recompensados do alto com uma ajuda maravilhosa. Será que o egoísmo, a pressão, a exploração e o trabalho forçado voltarão a prevalecer? Mesmo depois desta catástrofe, só alguns sobreviventes serão desinteressadamente prestáveis. Em vez disso, muitos ignorarão a miséria geral e pensarão apenas em si próprios, no seu bem-estar físico e no seu conforto, agindo em conformidade de forma egoísta e impiedosa. Os mais fortes afirmam-se de forma brutal e impiedosa, apropriam-se dos bens alheios, molestam, exploram ou destroem os mais fracos. Será que a intervenção divina vai trazer as consequências corretas? Só algumas pessoas tirarão as conclusões corretas do que aconteceu, como quase sempre acontece. A maioria das pessoas reagirá sem discernimento, ignorando o significado mais profundo por detrás dos acontecimentos, banalizando, racionalizando ou negando uma intervenção orientadora da omnipotência de Deus com explicações de natureza racional. Chegarão mesmo a revoltar-se contra Deus e a lutar porque não conseguem reconhecer o amor de Deus no que está a acontecer. Que efeito terá a grande catástrofe sobre os poderosos e os incrédulos? Os poderosos e os ricos serão os menos propensos a reconhecer que esta catástrofe natural foi um ato de Deus. Em vez disso, encontrarão várias explicações pseudo-racionais para o facto. Continuarão a sua atual busca de poder, grandeza, bens materiais e prosperidade à custa dos mais fracos.